começamos a palavra, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida da minha mãe, porque ela vai completar anos amanhã e eu gostaria muito de estar em Angola nesse momento, mas bem, está aqui e é pela graça e misericórdia do Senhor. Então, a única coisa que eu desejo para a vida da minha mãe é a presença do Senhor continuamente. O resto vai ser acrescentado. E a minha mãe, ela é uma mulher de fé. E sempre que eu me encontro desanimada, que a minha visão começa a estar meio nublada, mesmo que ela não me diga nenhum versículo bíblico, é como se fosse a minha âncora. Ela tem sempre um lado bom de absolutamente tudo. Então, eu declaro a presença de Deus sobre a vida dela. E nesta manhã, gostaria de agradecer a oportunidade que o pastor me concede estar aqui, porque é uma responsabilidade. E, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias. Amém. É um livro que está entre Gênesis e Apocalipse. Os irmãos vão encontrar. Aleluia. Aleluia. Miqueias, no capítulo 4. Aleluia. Já todos encontraram? Miqueias 4. Aleluia. Só mais um pouquinho, os irmãos já vão tomar os assentos, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Irmão, eu vou te convidar por um momento a deixar a tua Bíblia no banco. Amém? Eu sei que nós já saímos de um momento de oração, mas nós viemos aqui nesta manhã prestar um culto a Deus. E muitas vezes nós ficamos distraídos com a adoração. E vocês me perguntam, mas Kilson, como assim? Porque quando o louvor está a tocar, se os irmãos do louvor falharem, nós ficamos completamente dispersos. Significando que a nossa atenção está no louvor que está a ser tocado e não na adoração que estamos a prestar para Deus. Amém? Amém. Então eu vou te convidar nesse momento a deixar a tua Bíblia ali no instante, fechar os teus olhos. Os irmãos já me conhecem, têm visto o meu rosto, eu sei que eu sou bonita, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas fecha os teus olhos e concentra-te naquele que é o mais lindo dos milhares e milhares, naquele que é a razão da nossa adoração, que é por ele que nós estamos aqui e ninguém mais. Então concentra-te somente em adorar ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração e exaltação. Oh Espírito Santo, nós pedimos a tua presença neste lugar. Nós sabemos que o Senhor já se faz presente aqui, mas nós queremos evidência da manifestação do teu poder na manhã deste dia. Nós queremos que as tuas águas vivas inundem o nosso ser. Aleluia, aleluia. Eu te convido, irmã, não se cale. Chame a atenção do Senhor, chame a atenção do seu Deus. Não se limite à voz do irmão, não se limite à melodia do piano, mas chame a atenção do teu Deus, no nome de Jesus, aleluia. Quando eu estava a meditar aqui no livro de Miqueias, no capítulo 4, chamou-me a atenção o versículo 2, em que diz que irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O que me chama a atenção aqui é a palavra vinde e subamos. Nos tempos em que viveu o profeta Miqueias, que é um contemporâneo do profeta Isaías, eu penso, se não estiver em erro, e no tempo dos reis também de Israel, em que Israel estava dividido em a tribo do norte e a tribo do sul, que era de Judá, o povo, eles não tinham ainda o templo de Jerusalém construído. Então eles construíam os altos, que era o lugar em que eles iam adorar. E todo o povo ia para esse lugar.
tem uma parte, eu penso que em 1 de Reis, não me recordo o capítulo nem o versículo, em que Salomão, ele não se propõe, ele vai até o alto de Gibeão ou Gileade, não estou bem certa, para poder adorar ao Senhor. Quando eu vi essa palavra que o povo ia uns altos, isso fez-me um pouco de confusão, porque depois o povo começou a se corromper. E esses altos, que antes era consagrado ao Senhor, que o povo buscava ao Senhor, que eram montes mesmo, depois passou a ser um lugar de corrupção, que o povo sacrificava para outros ídolos, adoravam outros deuses. E então é meio que os altos passou a ser um termo pejorativo por causa dessa corrupção que o povo tinha de buscar os outros deuses. Eles subiam para o alto, ofereciam seus sacrifícios a outros deuses e voltavam e desciam como se nada. E o Senhor, que é o som dos corações, Ele conhece a intenção de cada coração. Ele sabia exatamente o que o povo estava a fazer. E quando Salomão ele foi adorar ao Senhor, porque a Bíblia diz que Salomão amava ao Senhor. Ele foi, e neste dia, Salomão ele sacrificou 1000 holocaustos. 1000 bois, eu acredito, holocaustos. Irmãos, holocausto é aquele sacrifício que o animal ele precisa ser queimado por inteiro, até formar cinzas. Imaginem quanto tempo Salomão passou ali só a sacrificar ao Senhor. Porque ele amava ao Senhor. Glória a Deus. Eu disse, Deus, nossa, como muitas vezes nós, 10 minutos parece uma eternidade, dependendo de como é que está o nosso dia, a nossa rotina, parece uma eternidade. E nós professamos facilmente nas nossas canções, Deus, eu te amo, eu te louvo. Muito fácil. E se nós voltarmos para aqueles tempos, eram povos que tinham as mesmas necessidades que nós. Só que muitas vezes, quando nós meditamos a Bíblia, nós pensamos que é um livro de história. E que essas personagens que estão aqui parecem pessoas extraordinárias. E não associamos a que eram seres humanos como nós. E que nós podemos fazer aquilo que eles faziam, pelo menos aquilo que era positivo. É claro que hoje nós já não vamos queimar o sacrifício, já não vamos pegar bois, cordonizes e outros animais que eram utilizados para o sacrifício. O sacrifício já foi feito de tudo por Cristo. E hoje nós podemos entrar confiadamente diante ao trono da graça. E então, o que me faz entrar propriamente naquilo que é a mensagem, que o povo, anteriormente, ele subia para oferecer sacrifício a Deus. E todo aquele que sobe, ele precisa descer. Não tem como alguém subir e não descer. Os irmãos recordam, tem uma passagem, penso que é no livro de Isaías, uma profecia sobre o rei de Tiro, que é isso que falava sobre Lúcifer, que ele queria subir, amém, pastor, ele queria subir e fazer o seu trono acima do trono de Deus. Então isso me faz pensar, quando a gente quer subir, isso cria altivez no nosso coração, cria orgulho no nosso coração, porque nós queremos estar no lugar mais alto. Mas onde é que é esse lugar mais alto? Onde é que o desejo do nosso coração nos quer levar, que nos vai permitir estar com Deus? Então, quando nós estamos na presença do Senhor e desejamos subir, esse subir é para a revelação, é para esse encontro com o Senhor, é para que o Senhor fale ao nosso coração. Porque a gente, como crente, nós temos duas ações, ou geralmente nos movemos em duas ações: descer, subir. Se nós ficamos estáticos ou parados, isso não é bom. Estar estático, estar parado, é como aquela água morna, é como um ser morno. E já sabemos, como diz no Apocalipse, que se a gente for morno, o Senhor nos vai vomitar da sua boca. Então, esse movimento, ou descer ou subir. Mas aí está algo. Quando é que eu preciso descer e quando eu preciso subir? Isso é algo que só cada um de nós aqui vai responder por si mesmo. Porque nós viemos ao culto e paramos, esperando o louvor tocar, esperando o pastor começar a oração, ou qualquer outra pessoa que for convidado para estar aqui e dirigir uma oração. Nós esperamos. É como se esperássemos sempre o curso da água, o movimento da água. Mas todo aquele que sabe em que momento se encontra, se é para descer ou para subir, ele vai tomar ação. Ele vai perceber
que no culto a minha posição não é estática. A minha posição não é esperar que alguém me diga o que fazer, quando fazer e como fazer. É claro que tudo isso faremos em ordem. Porque o zelo do Senhor está sobre este lugar. E mais sobre este lugar, o zelo do Senhor precisa estar em nossos corações. Então, quando nós subimos, é um movimento de busca, de entrar na revelação, de estar em comunhão com o Senhor. Em que você vai perceber, nesse momento, eu preciso subir. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Eu preciso saber o que é que o Senhor quer de mim hoje, neste momento. Como é que eu posso expressar a minha adoração para o Senhor? E para isso, eu vou precisar subir. Mas ao mesmo tempo que você vai subir, chega um determinado momento que você vai precisar descer. Quando Moisés subiu ao monte para falar com um Senhor, ele ficou lá 40 dias e 40 noites, mas ele teve que descer. Sim. Ele teve que ir ter com o povo. Ele teve que ir revelar, ele ensinar o povo, mostrar ao povo o que é que o Senhor falou, o que é que ele recebeu ali naquele monte. E descer fala de rendição, fala de serviço, fala de entrega. Os irmãos conseguem perceber que cada movimento, o Senhor traz uma revelação diferente, traz algo diferente que o nosso coração precisa. Mas o Senhor, Ele não vai gerar esse movimento em nós. Nós vamos tomar a decisão de subir ou descer de acordo com como está o nosso coração, a nossa intimidade, aquilo que nós queremos no momento da nossa caminhada. Porque em todo momento, irmão, nós não vamos descer. Nós não vamos estar rendidos, não vamos estar prostrados. Só que o estar prostrado o tempo todo, ou estar rendido o tempo todo, isso começa a gerar, sabe, aquele sentimento de autocomiseração. Sabe, aquele sentimento de, Senhor, eu não sou nada, não tenho nada, não faço nada. A gente sabe, o Senhor sabe. E quando é o momento de nós nos render, nós vamos reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Mas quando você só está naquele movimento de descer, você vai fundo. Isso gera uma falsa humildade. Você começa a pensar que é tão humilde que só precisa estar prostrado. Irmãos, isso é orgulho disfarçado de humildade. O Senhor requer de você, se renda, se prostre, adore. E nisso, Ele também vai revelar quem Ele é para você. E como é que você vai sair deste lugar de rendição para poder servir? Porque tanto subir para a revelação e o descer para a rendição tem um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é a cruz. Não está estático. Glória a Deus. É a cruz, é Cristo. A palavra de Deus fala que quando Jesus tomou Tiago, João e Pedro, ele foi para o monte, ele se transfigurou. Ele se transfigurou lá no monte. Eu não estou a dizer que os irmãos precisam ir no monte. Se alguém tem disponibilidade para ir no monte, que vá. Mas isso é uma posição espiritual. E pode ser física também, porque hoje já não é tão comum ir aos montes. E é compreensível. Quando eu era adolescente, eu ia muito ao monte com os meus amigos. E eram momentos em que a gente só queria buscar ao Senhor. A gente só queria estar no monte. E uma vez uma menina perguntaram para ela: o que você veio fazer aqui no monte? Ela disse: eu vim aumentar o meu poder. Eu disse: amém. Amém, irmã, amém. E aquilo me fez perceber que a gente não sobe no monte para aumentar o nosso poder. A gente sobe ao monte para ter a revelação do Pai. Para ter a revelação daquele a quem nós buscamos. Aquele a quem nós chamamos de meu Pai querido. Meu Pai amado. O Deus da minha essência, o Deus da minha adoração. Existem muitas pessoas aqui na Bíblia que só subiram, não souberam descer. E eles terminaram mal. Porque eles acreditavam que não precisavam de rendição. Que estava tudo bem só querer subir. E aqui nem sequer estou a falar de posição na vida, é mesmo posição diante da presença do Senhor. Não importa em que momento da vida a gente esteja, se estamos na fartura, se estamos na escassez, não importa. Mas é a posição do nosso coração. O irmão, nessa manhã, qual é a posição do seu coração? É para descer ou é para subir? E o culto é uma hora, não vai explicar isso. O irmão já vem com essa convicção da sua intimidade em sua casa. Se a posição que vai tomar no culto para com o Senhor seu Deus é para descer ou para subir. E todo mundo que está aqui vai se encontrar no mesmo ponto de
equilíbrio, que é Cristo, que é a cruz. Não existe outro ponto de equilíbrio. Porque se o equilíbrio for estar estático, eu esperar a Gabi dar uma nota, então eu preciso converter o meu coração. Eu preciso descer. Eu preciso buscar a melhor parte, assim como Maria fez. Eu preciso estar aos pés do Mestre. Isso já revela a posição que eu devo tomar. Porque, irmãos, é muito fácil a gente se perder dentro do culto. É muito fácil a gente se perder dentro do culto. Porque não prestamos atenção. Estamos anestesiados com a nossa própria vontade, com o nosso próprio desejo, com a nossa necessidade. E Deus fala, mas que posição é que você vai tomar? O que é que você quer fazer? Porque eu estou aqui, eu estou à espera da tua posição, de uma ação que você vai fazer. Glória. E quando nós ficamos naquela vai, não vai, vem, não vem, o Senhor continua ali. Porque muitas vezes essa busca, seja descer ou subir, não é necessariamente, inclui necessariamente palavras, irmãos, sabem? Às vezes é o silêncio. Silêncio na presença do Senhor. Essa semana o Senhor falou muito ao meu coração, silêncio. É como se Ele dissesse que o Senhor está falando muito. Por favor, faça pouco barulho, silêncio. Mas isso foi comigo. Mas a Bíblia nos prova também que a atitude, seja de descer ou de subir, às vezes requer silêncio. Silêncio. Há 2 domingos, o Senhor me permitiu ministrar aqui da atitude que teve Moisés quando ele subiu e o povo criou o bezerro na liderança de Arão. E ele desceu e fez tudo aquilo. Depois ele tirou a tenda do meio da congregação. Desde o momento que ele começou a tirar a tenda do meio da congregação para levar fora do arraial, Moisés não falou nenhuma palavra. Pelo menos a Bíblia não relata nada. A Bíblia não diz que Moisés abriu a sua boca, ele não falou absolutamente nada. Ele pegou a tenda do meio da contaminação, levou para fora do arraial. Escrito está que aquele que pudesse sair do arraial para ir adorar a Deus fora. E diz a Bíblia que Moisés ia todos os dias para a tenda da congregação e a nuvem descia. Mas o povo ficava, cada um à porta da sua tenda e se prostrava. Isso é uma atitude da pessoa morna. Da pessoa que não encontrou ponto de equilíbrio. Porque Moisés, ele ia buscar. Ele estava ali em intimidade com o seu Senhor. Mas o povo se prostrava fora da tenda da congregação. Estava disponível para todos. Para todo mundo. Mas o povo via de longe. Enquanto Moisés se subia, se descia. Mas ele tinha o encontro com o Senhor. E ele não falou nenhuma palavra. Até quando chegou o momento oportuno de falar com Deus. E ele falou, e o Senhor respondeu. E a Bíblia fala que o Senhor falava a Moisés cara a cara, como alguém fala ao seu amigo. Sabe? Isso demonstra uma atitude de rendição total, mesmo ao silêncio, em meio ao silêncio. Porque silêncio não é apatia. Silêncio não é ausência de movimento. É você esperar que o Senhor fale ao seu coração, ministre ao seu coração. Abacuque, depois de reclamar, depois de orar, ele falou, agora eu me calarei. E o Senhor, eu me calarei e o Senhor falará. E o Senhor falou com ele, disse, escreva. Aí surgiu o primeiro autor. Escreva uma visão bem grande, para que quem passa correndo possa ver. Sabe quando os irmãos vão pela rua e vejam aqueles painéis big, bem grandes, com publicidade da Nivea e qualquer outro produto? O Senhor foi quem inventou. Porque Ele deu essa visão a Abacuque e foi feito. E nós não conseguiremos fazer nada que o Senhor tem para nós se nós não tomamos uma posição, seja de descer ou de subir. Amém? Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia para que nós possamos ver quantas pessoas eles depois de tomarem uma posição, saírem desse ponto morno, de não fazer absolutamente nada, de esperar que o ambiente se mova, não eles se movendo. Isso me faz lembrar de uma mensagem, eu acho que também foi aqui. Se você vai esperar o movimento das águas, vai provocar esse movimento. Então, a atitude de descer ou subir é você provocando o movimento das águas, sem esperar que o anjo desça e movimente as águas. Mas para isso, irmão, nós precisamos despertar. Precisamos despertar para aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Há um chamado coletivo, mas há algo individual que o Senhor vai fazer na vida de cada um. E nós não podemos esperar que venha um profeta e diga, eis que te digo, o Senhor vai te levantar. O irmão já tem
Senhor está a te levantar para fazer alguma coisa útil para a honra e glória dele. Mas nós continuamos no ponto morno, sem movimento, não sabemos se descemos, se subimos, à espera que alguém venha e confirme a posição que o Senhor já nos deu. Ele fala: eis que coloco a vida e a morte diante de ti. Escolha após a vida. Descer ou subir é escolher a vida. Porque em um ponto você vai precisar descer para revelar, para servir, para manifestar a glória de Deus, aquilo que o Senhor te revelou, aquilo que o Senhor pôs no seu coração. Você não vai conseguir guardar, irmãos. Passe um dia completamente ali submergido no Senhor. É que vai parecer que você está subindo pelas paredes. Você vai precisar contar para alguém. Você vai precisar falar uma palavra para o Senhor. Se depois de você passar um dia de jejum, ou um dia de louvor, ou mesmo horas, e não sentir, não ter aquela coisa no seu coração de anunciar ou de falar para alguém aquilo que você experienciou, irmão, você está no completo automático. Está a cumprir mais uma agenda para dizer que é o jejum uma vez na semana. Porque não é normal a gente estar ali, na presença do Senhor, seja no movimento, na ação de subir ou de descer, e guardarmos, e só ficar para nós, só nos encher, não tem como. Quem desce ou sobe, transborda. Transborda porque ela encontra esse ponto de equilíbrio que é Cristo. Então não tem como, irmãos. Nós precisamos vigiar os nossos passos, a nossa adoração. Sabe? Porque está fácil, muito fácil cair no automatismo, cair na agenda. Sabe? E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que gosto de agenda. Eu gosto de rotina, eu gosto de organização. Mas é uma linha tão tênue para você não cair na agenda, na rotina e dar ali um cheque. Hoje meditei. Hoje li um versículo. Hoje, nesse mês, fiz jejum por 3 horas. Será que é a hora do jejum? Ou aquilo que você quer dar para Deus? Porque em Isaías está descrito o tipo de jejum que Deus ordenou, ou que Deus ama. Sabe? E o final dele é que nós sejamos reparadores de brechas. Então, se o teu jejum é só para dar um cheque na planificação anual de jejum, em vão, irmão, é melhor comer tão bom. É melhor comer. Porque o jejum, ele vai nos permitir soltar as ataduras dos cativos. E mesmo que nós não saiamos de casa, se calhar, seja por mensagem, oração, alguma coisa precisa gerar o jejum. Esse é o movimento de subir ou de descer. O irmão vai aqui escolher qual é esse movimento, sabe? Eu antes pensava que quando eu jejuava, o Senhor não falava, porque eu via muitos testemunhos, eu jejuei, e o Senhor no primeiro dia não me disse nada, no segundo dia o Senhor me respondeu, me disse tal coisa. Eu falei, meu Deus, eu estava buscando um Deus errado, eu estava buscando um Deus, o Senhor não me fala nada. Eu jejuei, é um silêncio, acho que eu só ouço grilo. Eu falo, Deus, mas será que eu só estou a jejuar pelo meu ego? Porque eu não estou a perceber, por favor. Eu não quero fazer jejum de Daniel, eu não quero fazer jejum de Esther, eu não quero fazer nenhum jejum com um título. Eu não estou a dizer que os irmãos não devam fazer. Isso vai depender de cada um com a sua intimidade com o seu Deus. Senhor, eu quero fazer um jejum que te agrade, que eu quero que o Senhor se revele. Então, nesse exercício, o jejum é uma disciplina espiritual também. Então, vem alguém, uma pessoa qualquer, manda mensagem no meu telefone de trabalho, que quer saber da consulta, do serviço, mas é aquela pessoa que em cada não quer saber. Porque tem aqueles que entram em contato porque só querem ter o número da Nutri, tem aqueles que só querem mesmo, não sei o propósito. E nesse dia, esse jovem senhor, não sei bem, foi uma dessas pessoas. E eu estava de jejum, eu disse, Senhor, lá vem esse atribulado, neste dia, me tirar minha santa paz. Sabe, eu tomei um balde de água fria, mas tão frio, com gelo, que eu ouvi claramente o Espírito Santo me dizer, não é sobre ele. Não é sobre ele, é o que está em você. É revelar o que está em você, porque nós pensamos, terminei o jejum, mas faltando pouco, ou mesmo antes de terminar, veio um atribulado e começou a me tirar a minha parte. Irmão, não é sobre o atribulado, é sobre o que está dentro. Se o jejum é humilhar a nossa carne, é descer. Então é para tirar tudo. E se ele está me incomodar pelas perguntas que eu sei, que não vai levar a lado nenhum,
preciso descer um pouco mais. Eu preciso descer um pouco mais. Eu disse, Espírito Santo, bendito é o teu nome. eu nunca tive nenhuma compreensão de jejum como essa. Porque o Senhor fala comigo de forma tão sutil que às vezes eu nem sequer percebo depois. Mas essa é a forma. Mas eu falo, Deus, eu também quero assim, daquela forma. E talvez está relacionada a como eu sou. Mas o Senhor nos chama a tomar uma posição. Aleluia. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Samuel, capítulo 1. Começar do 2, por favor, do versículo 2. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Aleluia, amém. Aqui fala que então Ana se levantou. Isso me faz entender que Ana era aquela mulher que estava constantemente em posição de descer. Só descia. Sabe, aquele sentimento de ai, eu não tenho, ai, o Senhor não me deu, ai, o Senhor não fez, ai, o Senhor, sabe, aquele lamento, aquela reclamação, aquela autocomiseração. Nem é autocompassão, é autocomiseração. Ana vivia nisso, naquela energia feminina estática. Sabe, irmãos e irmãs, mulheres e homens têm energias diferentes. O Senhor nos fez dessa maneira. Mulher é cíclica, ela não tem uma energia constante como o homem. Nós oscilamos o mês todo. Mas Ana, não entendendo a posição em que ela tinha que tomar, ela estava sempre a descer. E quando você desce, você não se levanta para depois obedecer. Você só desce, vai goela abaixo, como se diz. Você desce, você não consegue ver nada mais. Ontem o ministro aqui da palavra falou: quando nós queremos ver, é necessário nos erguermos para podermos ver melhor. E na posição de só deixar, você não consegue ter esse vislumbre do que está do outro lado, o que é que eu posso fazer, qual é a posição que eu devo tomar para poder chamar a atenção do meu Deus. E aqui Ana estava no ponto morno, porque ela chorava, fazia birra, não comia. Por quê? Porque ela só descia. Achava que todo mundo tinha que olhar para ela com pena. Tinha que lhe ajudar. E ninguém ajuda ninguém, irmãos. Cada um ajuda a si mesmo. Nós podemos guiar, podemos oferecer um conselho, mas só a pessoa pode se ajudar. Levantar, tomar uma posição, seja descer ou subir. E a Ana, ela estava constantemente a descer, até que ela se levantou. Então Ana se levantou e subiu, e foi lá ao templo, e orou, e buscou a face do Senhor. E quando você toma essa posição de se levantar, de subir, a revelação que o Senhor traz não é só para você. E nós conhecemos a história de Ana, de Samuel. Não é só para você. Aqui nós vemos Eucana, ele subia e descia. Ele tinha que lidar com duas mulheres. 2 TPM, irmãos, imaginem. Eram 2. Ele
subia e descia. Ele encontrava o ponto de equilíbrio que era Cristo. Mesmo ainda não tendo a revelação daquele que havia de vir, ele tinha. E ele fazia a sua parte. Mas Ana, até o momento que ela não tomou a posição, em que ela não se decidiu, ela continuou naquele sofrimento, naquela coisa. Eu fui abandonado. Os meus pais nunca me amaram. A minha mãe nunca ligou para mim, nunca recebi um abraço. Os meus filhos não ligam, não mandam mensagem. Não sei o que. Tantos ai. Mas quando é que cada um de nós vai tomar a sua responsabilidade de sair daquela posição de só descer e entrar no ponto de equilíbrio que é Cristo? Que é a revelação dele para nós, que é buscar a sua presença, é buscar a sua essência. Porque quando nós vivemos nesse nosso mundo de vitimismo, irmãos, tudo que o Senhor faz para outro, nós olhamos para nós, Senhor, e minha vez. E é comum, ou é normal a gente fazer isso. Porque às vezes é mesmo chato. Fala, nossa Deus, o da direita é abençoado, da frente é abençoado, da trás é abençoado, toda a roda é abençoada, mas acho que o Senhor não está me vendo. Então não sei quando é que vai ser. Então dá essa vontade, mas à medida que nós tomamos uma posição, seja de subir para a revelação ou de descer para a rendição, nós percebemos que Deus é Deus. Ele é que opera tanto querer quanto efetuar. E mesmo nós não tendo o que nós queremos, Ele prova, nós provamos que Ele é bom. Aceitemos ou não. E a cada dia, se nós não tomarmos uma posição, seja subir ou descer, nós vamos continuar mornos. E ser mornos não é bom. Parece algo bom. Não é bom ser morno. Não é bom vivermos nesse ponto em que viemos ao culto, cantamos, oramos e está tudo bem. Irmãos, subir e descer traz fogo do Espírito, traz revelação do Espírito, traz mover do Espírito. E depois nós liberamos para aqueles que não têm, ou que têm, se calhar, e estão adormecidos. E nós vamos precisar chacoalhar. Mas chacoalhar sem a presença, sem Cristo, somos capazes de ser demasiadamente brutos e ferir aos outros. E nós precisamos ter cuidado. Porque se no ponto em que nós nos encontramos como crente, e a nossa fala será sempre, vocês já sabem que eu sou assim, mas até quando? Até quando vai tomar a posição e deixar de ser, deixar Cristo ser? A nossa natureza humana ela vai continuar ali, até então que Cristo venha e nos transfigure em um corpo de glória. Enquanto isso nós vamos continuar a ser barro. Por isso que tomamos banho todos os dias, para tirar toda a poeira. Mas nós vamos precisar tomar uma atitude. Sabe, Sansão era aquele que só queria subir. Ele só queria subir. Ele não respeitava os seus pais, não respeitava o seu povo. E ele confiava muito na força. E no dia em que ele tomou a decisão de descer para a rendição, para a obediência, o Senhor trouxe o livramento, mesmo que tenha custado a vida dele. Então nós precisamos ter esse olhar para como é que nós estamos, que posição é que nós estamos, em que posição nós estamos diante da presença do Senhor. Que posição nós vamos tomar diante da presença do Senhor. O que é que o Senhor requer de nós neste dia, nessa semana? O que é que o Senhor requer? E nós só vamos saber disso estando lá com Ele. Se Ele vai nos pedir para louvar mais, se Ele vai nos pedir para meditar mais, se Ele vai nos pedir para fazer silêncio. Nós só vamos saber ter essa convicção estando lá rendidos na presença do Senhor. E vamos aprender que estar ali prostrados não é sinônimo de humildade. Isso gera aquela passividade, chega a ser tóxica. Que o irmão é aquele sempre que já passou da humildade porque vira coitadismo. E o Senhor não olha para isso. Não olha para isso. O Senhor, Ele olha para a nossa atitude de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a Bíblia fala. Glória. E é por meio dessa fé que nós vamos tomar um posicionamento. Seja para descer, para rendição e obediência ao Senhor. Ou para subir para a revelação daquilo de quem é Deus. Para a revelação de quem Cristo é. Tem uma canção do Alessandro Villarreal que diz que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Em um ponto, em um monte, subir, nós não conseguimos ver Cristo.
Porque nós estamos preocupados com as nossas conquistas, com o nosso orgulho, a nossa altivez, o nosso desejo, a nossa fome, a nossa espera, o nosso tempo. Não conseguimos perceber e deixar é que nós vimos que somos coitados, que tudo só acontece conosco, que ninguém mais está sofrendo quanto nós. E não conseguimos perceber que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Que Cristo é tudo em todos. É tudo em todos. E vamos perder esse tempo que agora está a ser muito comum de fazer aqueles debates e discutir sobre Cristo. Mas o que é que isso vai revelar a Cristo para aquele que não conhece? O que é que isso vai revelar? Que movimento vai revelar? O único movimento que revela todas essas rodas, segundo a minha percepção, é só aquele movimento de subir, de ascender o tempo todo. Porque eu vou estudar para o meu ego, para mostrar que eu sei sobre Deus. Que eu quero que você saiba o quanto de teologia eu estudei. Então é você subir para o seu próprio ego, para a sua própria vontade, para o seu próprio belo prazer. E descer. Quando você vê um movimento em que precisa de uma manifestação, você precisa não defender a Cristo, mas explicar a razão da tua fé. E você não faz. Então é aquele movimento de só deixar, sabe, aquela pessoa passiva. Diz amém, irmãos. Mas se você tem a oportunidade de mostrar o que a Bíblia fala, de onde Cristo tirou você, onde Cristo tem colocado você, e como Cristo tem sustentado você, não vai ser mais sobre mim, nem sobre o irmão. Não vai ser sobre nós. Porque quando Moisés descia do monte, a Bíblia fala que o rosto dele resplandecia. Mas o apóstolo falou que aquilo era uma glória transitória. E para terminar, nós vamos abrir o livro de 2 Coríntios 3, no versículo 18. Aqui fala: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Ou seja, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho. E essa cara descoberta, irmãos, só podemos tê-la no ponto de equilíbrio, que é Cristo. Que é Cristo. Eu quero que os irmãos saiam daqui buscando esse ponto de equilíbrio. Não estou dizendo que os irmãos não são crentes o suficiente, mas seja na posição de descer ou de subir, mas é buscar esse ponto de equilíbrio. O que é que Cristo quer de ti? O que é que Cristo quer que você faça em casa, no trabalho, na rua, na posição em que você se encontra hoje? O que é que Cristo quer? Não tem a ver com ser mais velho, com ser mais jovem, com ser criança, mas aquilo que Cristo tem revelado para ti todos os dias. Porque nós não precisamos ser evangelistas, sair para as nações, ou sermos pregadores todo mundo, sermos cantores todo mundo, mas todo mundo tem um chamado. E nós só vamos conseguir cumprir esse chamado, que é anunciar Cristo, que estava em Cristo antes de anunciá-lo, que é conhecer e prosseguir em conhecer, como a pastora leu aqui, quando nós entrarmos nesse ponto de equilíbrio. E ali nós vamos refletir essa imagem. Sabe, é como a gente está no espelho, vemos o nosso rosto, mas nós vamos, é como se tivéssemos, irmãos, isso é como se tivéssemos a ver Deus a ver Ele em nós e nós em Deus, refletindo a imagem, cara a cara com o Senhor. E só descer e só subir, nós não vamos conseguir ver isso. Vamos esperar que alguém venha sempre nos contar a revelação que teve sobre Deus, o sonho que teve sobre Deus. Mas ao mesmo tempo não busquem coisas gloriosas. Deus, Ele se revela a cada um conforme Ele quer e como quer. E Elias foi um testemunho disso. Passou o vento forte, passou o fogo. Ele veio num sussurro. E Elias tinha tido várias experiências com Deus. Em cada um vai ser diferente, mas é necessário que cada um tome a sua posição. Que cada um reveja em que ponto está e o que é que vai precisar fazer. E isso não é algo que dura uma estação inteira, irmão. Pode ser dia, hora, minuto. Durante a oração, qual é a tua posição? Se é descer ou subir? Se é simplesmente estar ali? Isso
vamos dizer, é algo que o Senhor vai se revelar a ti a cada dia, a cada minuto. E então nós poderemos ser transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Isso só vai acontecer quando nós tomamos uma posição. Em Jesus. Subir para a revelação da glória de quem é Deus, descer para a rendição e depois estar nesse ponto de equilíbrio que é Cristo para servir e mostrar esse amor que é Cristo. Porque se Ele amou o mundo de tal maneira, eu vou precisar manifestar esse amor. Talvez não de forma tão expansiva como às vezes nós queremos, e isso nos paralisa de algum modo, mas de formas bem sutis, conforme você pode fazer e consegue fazer dentro das condições que você tem. Porque quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós não vamos dar a excusa do que eu não tinha nenhum dom, eu não tinha como fazer isso, porque o Senhor nunca me revelou a sua essência como revelou em outros. Todos aqui têm acesso a essa palavra, têm acesso a esse ponto de equilíbrio que um dia aceitaram como seu único e suficiente Salvador. E essa é a posição que nós devemos tomar diante de Deus. E eu vos convido a estar em pé, para que a gente possa orar. E você que, sabe, anela verdadeiramente ter esse discernimento de quando descer e quando subir diante da presença do Senhor. Se você quiser oração, o pastor vai orar por ti. Não para te colocar o poder para você saber, porque o Espírito Santo mesmo é que vai iluminar o seu caminho, mas você precisa estar disposta, você precisa estar disposto. E se quebrar. Jeremias desceu à casa do oleiro e ali ele teve revelação da palavra. E estar aqui em frente, às vezes assusta. Às vezes parece que nós estamos muito mal, mas é uma atitude de rendição. E só tem revelação quem se rende. Quem se prostra diante do Senhor, quem reconhece que sozinho não pode, que sozinho não consegue, que precisa da ação, do mover do Espírito Santo, para que posteriormente ele possa ter essa revelação da face gloriosa do Senhor. Então eu te convido você a dar um passo aqui em frente, sem medo, sem vergonha. E deixa Cristo inundar o seu coração. Deixa Cristo abalar a estrutura, mover o teu ser. E não ficar anestesiado com o movimento no culto. Porque aquilo que o Senhor vai revelar para você é aquilo que o seu coração está disposto a fazer, está disposto a oferecer. E custa a gente chegar a um ponto de revelação. Porque sair é tão fácil. Nós sabemos. Passamos o dia todo orando e vem um amado e nos tira. Mas é aquilo que está dentro. É aquilo que não foi, que não está ainda cicatrizado, que não permitimos ainda Cristo preencher e encher. A revelação ela vem aos poucos. E em cada dia nós vamos perceber essa sutileza. Sabe, como uma dança suave, como uma bailarina. Então é o Espírito Santo que vai movendo, que vai tocando em cada estrutura, em cada célula do teu ser. Sem que haja uma dependência. Sem que haja uma dependência de quem está aqui. Porque não é pela minha voz, não é pela palavra que acabei de dizer. É por Cristo, é o Espírito Santo que vai tocando, que vai movendo, que vai escudrinhar, que vai transformar e mover. E aí você precisa dizer: Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu quero essa intimidade. Eu quero ir no profundo. Eu quero sair dessa estagnação. Eu quero sair dessa autocomiseração. Eu quero sair dessa falsa humildade que muitas vezes eu apresento. Mas é um orgulho disfarçado que não me deixa o Senhor, que não me deixa deixar o Senhor ter acesso a mim. Porque eu quero isso. Eu quero experimentar. Porque chega de vir só um culto, orar e sair. O Evangelho é poder. É poder para a transformação daquele que crê. Se eu e você cremos em Deus, então nós precisamos experimentar esse poder. Nós precisamos experimentar esse mover sobrenatural. Sabe, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu imagino, sabe, esse deve se romper, não de forma literal, mas que cada família aqui, só nesse edifício, sabe, se renda diante da presença de Deus. Porque se nós adoramos a um Deus vivo, se nós estamos a buscar a um Deus todo-poderoso, e nós sabemos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, por que nós ainda não estamos a ver? Mas ao mesmo tempo, quando nós nos submetemos em Deus, quando nós estamos aí submergidos em Deus, o mesmo Deus, Ele
ribeiros de lá de Ezequiel, em que o ribeiro ele foi limpar as águas e os peixes começaram a nascer. Sabe? É a presença do Senhor que inundou o rio, que trouxe os peixes. Não foi a água, foi a presença do Senhor que trouxe. E quando enraizamos nele, é Ele que vai trazer, seja um familiar, um amigo, um colega, é Ele que vai trazer essa revelação, esse mover, a manifestação do Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. É Ele que vai fazer, e não nós. Mas nós precisamos estar no ponto de equilíbrio, que é Cristo. Aleluia.